Tá precisando de EPIs? Luvas, abafadores, capacetes, botinas e cintos? Chega de perder tempo pesquisando em vários lugares. A TR é a sua parceira completa. Aqui você encontra de tudo, com um estoque que atende qualquer setor. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp 43 3374 3374 ou venha nos visitar na Rua Guaporé 259. De volta aqui com o nosso Prostcast, vou conversar agora com a Anne Grey Freitas, mineira, que está aqui prestigiando o nosso evento Protagonistas da Segurança e veio contar um pouco da sua história aqui e de todo o trabalho que você tem desenvolvido lá em Minas Gerais. Obrigado pela sua presença, viu? Conta um pouquinho pra gente então do trabalho que você tem feito lá, que as referências são muito boas. Eu estou aqui a convite do Rafael Lima, né? Em função de um projeto que nós desenvolvemos em 2023. Foi um case de sucesso. Nós ganhamos esse case um prêmio a nível nacional. E aí eu vim apresentar como que a gente desenvolveu esse case, que é o case Casa Segura. Como que funcionou isso? É uma casa em tamanho real? Como é que é isso? Isso. Quando a gente estava desenvolvendo o tema da campanha da CIPAT de 2023, o tema foi Segurança em Todo Lugar. A gente precisava abordar o tema no trabalho, no trânsito e no lar. Aí veio a ideia, no trabalho e no trânsito, a gente já está acostumado a fazer, desenvolver e tal. A gente precisava de fazer algo que fosse lúdico, que envolvesse as pessoas, que fosse um diferencial para falar desse tema. Aí eu tive a ideia, então, em função de pesquisas que eu fiz sobre a ocorrência de acidentes no lar, eu tive a ideia de fazer uma casa, montar uma casa em tamanho real, para poder falar desse tema, para poder falar dos perigos, dos riscos e das medidas de controle que são de fácil implementação que a gente poderia abordar nesse case. Onde hoje nós estamos mais suscetíveis a perigos dentro de casa? Eu entendo que todos os cômodos da casa oferecem um certo risco, porém a cozinha é talvez um ambiente mais perigoso. E o que você identifica de problema na cozinha? Quinas, objetos pontiagudos, o que oferece mais perigo? Eletrodomésticos de maneira geral, né, com alta temperatura, os próprios utensílios, faca, que oferece risco de corte, perfuração, o fogão, que é talvez um dos principais riscos, né, então cuidado com o bujão de gás, com vazamentos, com a panela, até a posição da panela que é utilizada no fogão, né, dependendo como você coloca, de onde fica o cabo, né? Exatamente, a criança pode puxar, líquidos quentes, muitos acidentes com queimaduras, então talvez, assim, na minha concepção, é um ambiente que oferece mais risco. Você acredita que não há uma cultura de prevenção no Brasil? As pessoas não se preocupam com isso, acham que nunca vai acontecer? Exatamente. Eu acho que dentro do ambiente de trabalho, isso é construído há longos anos, né? Eu falo que a gente não compra um pacote de cultura de segurança. A gente constrói, né, é uma construção lenta, então a gente olha para trás e vê o quanto que a gente já melhorou em termos de segurança, de cultura de segurança. Agora, isso precisa ser levado para as famílias, para a comunidade, porque lá as pessoas acham que não vão acontecer. Não que na fábrica, dentro do ambiente industrial, também as pessoas talvez não tenham esse pensamento, né? Mas essa realidade às vezes fica distante. Então, a intenção foi levar conhecimentos que a gente já aplica dentro da indústria para casa, para os lares dos nossos empregados e para a comunidade no entorno da empresa que eu trabalho. Eu sei que é triste a gente dizer isso, mas com alguns exemplos as pessoas talvez se sensibilizem mais, né? Quantas histórias tristes você já não ouviu durante esse seu período de trabalho? Eu queria que você citasse alguma para que ficasse na memória das pessoas e pensasse, poxa vida, imagina se não tivesse feito isso ou se tivesse feito aquilo, a tragédia não teria acontecido. Exatamente. Quando a gente fez a Casa Segura e nós tivemos várias visitas na casa, eu tive a oportunidade de acompanhar várias e não teve uma visita que alguém não tinha um caso para contar. Então são muitas histórias e na maioria das vezes histórias trágicas que mudam a vida das pessoas para sempre. Durante a apresentação do case eu até contei, eu falei assim, são muitas histórias. E aí ontem, vindo para cá, eu vi uma notícia de uma criança de 5 anos de idade que caiu do prédio que ela residia, do 12º andar. Nossa.
E aí, o que aconteceu? A mãe deixou essa criança sozinha, foi para a academia do prédio. Essa criança, eu estou imaginando, né? Lá não fala esses detalhes não, mas eu imaginei que ela deve ter acordado, não encontrou a mãe, foi procurar a mãe. E ela subiu, escalou no banheiro, na janela, a única janela que não havia uma grade de proteção. E ela caiu dessa janela e veio a óbito. Né? E vários outros casos de criança, por exemplo, um caso que me impactou muito, os pais que deixaram a criança com a avó e foram viajar, e essa avó descuidou da criança, a criança tinha 1 ano de idade, descuidou, e quando encontrou essa criança, ela tinha afogado na piscina e já estava morta também. Um outro caso que a criança ficava sob os cuidados da tia. A tia foi lavar roupa, foi botar a roupa para secar no varal e deixou um balde, metade com água. Essa criança, ela não viu, a criança foi até, a água, né, atrai bastante, ela foi brincar com a água que estava no balde, ela virou e não conseguiu voltar e também veio a óbito. Então, assim, são muitas histórias e na maioria das vezes histórias que vão marcar as famílias para sempre, né? Anigrey, e dentro das empresas, os descuidos acontecem por culpa do colaborador, de repente um treinamento que não foi dado da forma correta, um equipamento que falha? Onde vocês identificam os principais perigos dentro das empresas? Dentro de uma indústria, a gente tem uma série de perigos e riscos, né, que são identificados, que são tratados, e a gente leva o conhecimento para os empregados através de treinamentos, através de várias ferramentas que a gente utiliza no dia a dia. Mas o comportamento das pessoas ainda continua sendo o grande vilão aí dos acidentes, né? Às vezes o comportamento de não fazer da maneira correta, de não seguir um procedimento, de deixar de usar um EPI, de achar que tem muito tempo de casa e não vai acontecer, ou de achar que não é necessário seguir aquela recomendação. Então, o comportamento está muito ligado. O que não é diferente no acidente no trânsito e no acidente doméstico. E aí, esse comportamento no acidente doméstico, ele vem muito dos pais e responsáveis e cuidadores. Porque a criança não tem noção, né? Ela não sabe o que é certo e o que é errado. Então, nós é que temos que criar esse comportamento seguro e aplicar dentro dos nossos lares para que esses acidentes não aconteçam. Você citou o trânsito, por exemplo, né? O motorista que é flagrado dirigindo, mexendo no celular ou dirigindo sem o cinto de segurança, que são itens obrigatórios, ele é multado. Dentro de um ambiente, de uma indústria, de uma fábrica, esse colaborador, que tipo de penalidade esse colaborador deve receber para servir de exemplo para os outros? Uma advertência, algo nesse sentido, para que isso possa ser replicado? Falou, poxa, gente, não é brincadeira isso aqui é um procedimento correto. Qual que deve ser a postura do técnico de segurança do trabalho ou do engenheiro de segurança do trabalho para que o time esteja junto com ele? Eu costumo falar o seguinte, que a gente não vai na empresa, né, não está ali para poder punir ninguém. Não é o nosso objetivo. Primeiro a gente educa, a gente instrui. Eu falo que a gente não briga, a gente sempre orienta, né, no sentido de ter comportamentos que vão preservar a vida. Mas, de acordo com a legislação, né, a gente também tem uma legislação que te respalda aplicar uma advertência verbal, em primeiro lugar, depois uma advertência por escrito. Eu sinceramente, eu não gosto desse tipo de aplicação, sabe? Eu acho que tem outras formas. Mas, também a gente tem que se resguardar. Orienta uma vez, 2, 3 e a medida não é seguida, né? E tem outras penalidades, né? Que aí vem a suspensão, ou seja, está tudo dentro da CLT que pode ser aplicado. E você acredita que o time às vezes não colabora por uma deficiência do técnico ou do engenheiro, ou porque as pessoas realmente não se importam com isso? Acho que tem um pouco de tudo, depende do ambiente, né? Quando se tem uma cultura que vai sendo construída, fica mais fácil. Então as pessoas já entram sabendo das regras, dos comportamentos. Então ela chega e vê um ambiente em que as pessoas estão inseridas fazendo a coisa correta. Se ela não se enquadra, ela que está diferente. Então fica mais fácil quando a gente já faz acontecer. Porque a pessoa, vamos supor, ela trabalha com altura, tem lá todo o procedimento a ser seguido, trabalha lá com líquidos inflamáveis, ela sabe o procedimento
todo que tem que ser seguido. Então, acho que a criação dessa cultura é algo essencial, né? E da mesma forma que isso existe no ambiente empresarial, isso também existe dentro de casa, né? Acho que se os pais ensinam os filhos direito, falam, isso aqui é perigoso, não vai fazer isso e aquilo, botando realmente medo. Ó, se colocar, hoje as tomadas não permitem mais isso, mas antigamente, você botou o dedo na tomada, você vai tomar choque. Eu ouvi isso da minha mãe muitas vezes. Eu lembro que o meu irmão mais velho colocou, não sei se foi um garfo ou uma chave de fenda, ele tomou um choque, ele voou longe. Minha mãe conta essa história até hoje, ele era pequenininho, colocou lá algum objeto metálico na tomada e saiu voando longe. Então a gente tem que botar isso na cabeça das crianças, né? Exatamente. Eu acho que eu não gosto de usar a cultura do medo. Tá? Eu acho Era algo de antigamente, né? Eu acho que a gente tem que ter uma abordagem onde você mostra o ganha-ganha, né? Um poder de persuasão, onde as pessoas vão entender que os dois lados estão ganhando. Mas, se for preciso, tem que falar mesmo, né? Ó, se mexer aqui, ó, vai queimar, vai para o hospital, né? Fazer essa abordagem dessa forma mais pesada para a pessoa entender, para a criança entender também. Agora, uma coisa importante é que a gente não pode descuidar e não pode, igual esse acidente que eu contei, a família vai ficar marcada pro resto da vida. Imagina o trauma. Exatamente. Mas a criança foi deixada sozinha, né? E pela legislação, de 0 a 14 anos, você não pode deixar sozinho. Pode configurar abandono de incapaz. Abandono de incapaz. Você pode ser, acho que tem no Código Penal, né? Um item lá que você pode sofrer as consequências por isso. Que coisa, né? O quão importante é um evento como hoje, nós estamos vivendo aqui o Protagonistas da Segurança, para divulgar, para disseminar esse tipo de informação, para que as pessoas saiam capacitadas aqui e possam colocar isso em prática nos seus ambientes, nas suas casas, no seu convívio familiar? Eu acho que eventos como esse deveriam acontecer com mais frequências e as pessoas, os formadores de opinião na área de segurança precisam entender que nós precisamos falar desse assunto. Foi o que eu abordei durante a palestra, né? Porque nós temos que ser multiplicadores daquilo que vai influenciar pessoas e vai mudar comportamentos. E se a gente não fizer isso, como que isso vai chegar até essas pessoas? Porque muita gente não tem noção, né, do perigo, do risco, da segurança. Aí só toma ação quando uma tragédia acontece. E você crê que nos últimos anos a gente tem evoluído ou ainda temos muito a avançar para chegarmos num nível considerável? Eu acho que a gente já evoluiu bastante. As estatísticas mostram que os acidentes continuam a acontecer. Então, a gente tem que ir avançando aos pouquinhos, né? Implantando isso aos poucos para que isso chegue cada vez mais às pessoas, né? A comunidade que a gente tem inserido, nas escolas, para que o maior número de pessoas possam ser atingidas e a gente, aos pouquinhos, consiga resultados melhores. Você citou um reconhecimento nacional que você teve lá em 2023, né? Acho que existem outras boas práticas aí que precisam ser reconhecidas. Talvez muitos profissionais desconhecem esse tipo de premiação, né? Tipo assim, eu já tinha ouvido falar do Prêmio Proteção Brasil, mas eu não tinha aprofundado. Quando a gente fez a Casa Segura, eu jamais imaginaria que no ano seguinte a gente estaria sendo reconhecido e ia receber uma premiação. Então, no ano seguinte, eu li mais sobre o assunto e identifiquei que tinha uma categoria lá que era ações de SST voltadas à comunidade. E eu falei, epa, nós conseguimos entrar aqui nessa categoria. E aí eu vendi a ideia na empresa, nós nos inscrevemos, tem todo um critério que você tem que preencher. Inclusive, não pode ter acontecido acidentes com fatalidades e nem acidente com perda permanente na empresa no último ano. Você tem que fazer uma declaração, que eu acho interessante também. E aí nós preenchemos todos os critérios, enviamos os vídeos e ficamos aguardando, né? E a gente recebeu a notícia muito boa que a gente tinha sido classificado dentro da categoria de ações de SST voltadas à comunidade. Que bacana, mas mais do que um reconhecimento que pode ser replicado e algo maravilhoso, é você saber que o teu time está em segurança, que vai poder voltar para casa, o pai, a mãe, o filho, e as pessoas vão os receber de braços abertos. Acho que esse é o maior prêmio que existe, né? Exatamente. A gente sempre prega essa premissa, né, do retorno para casa com segurança.
Da mesma forma que a pessoa entrou, é claro que não dá para separar que agora eu estou no ambiente de trabalho e eu vou esquecer tudo lá de fora. Não, pelo contrário. Lembre-se que tem pessoas te esperando em casa, então faça o seu melhor aqui dentro para você voltar seguro. Isso vale para tudo, né? Vale para o trânsito, vale para aquela hora em que a gente vai subir no telhado para tirar uma folha da calha e para fazer coisas que de repente a gente não tem mais habilidade para poder fazer. A mãe que quer subir no pé de árvore, a minha mãe que faz isso, tá? Com 70 e tantos anos quer subir para pegar abacate no pé. Eu falei, mãe, você não tem mais idade para isso. Mas talvez a pessoa não reconheça, né? Ela acredita que é jovem para sempre, né? São pequenos cuidados que a gente tem que tomar todos os dias, pensando sempre na consequência para evitar esse acidente, né? Exatamente. Quando a gente passa a pensar dessa forma, aí a gente enxerga a segurança em tudo que a gente faz. E a gente antecipa o risco, toma as medidas preventivas e o acidente não acontece. Ou a chance dele acontecer é bem pequena. Que legal. Anigrey, quem quiser conhecer mais do seu trabalho, quiser passar o seu Instagram, fica à vontade. É Anigrey Freitas no Instagram. Tem o LinkedIn também, Pode passar. Anigrey Freitas. Pesquisando lá, vocês vão me achar, porque acho que Anigrey também é bem diferente, né? É um nome peculiar. É. A mineirinha que está aqui com a gente hoje no Protagonistas da Segurança. Obrigado pela sua presença, viu? E parabéns aí por todo o trabalho que você desenvolve. Eu que agradeço. Muito obrigada.